Se você estiver cometendo algum desses erros, pare agora e repense a sua estratégia. Se você continuar desse jeito, você não vai conseguir resultados. Seja muito bem-vindo e bem-vinda. Eu sou Pedro Viel e eu trabalho no mercado digital há alguns anos e eu vivo exclusivamente dos meus ganhos na internet. No vídeo de hoje eu vou te contar os 5 erros mais graves cometidos pelos afiliados iniciantes na hora de fazer vendas através da internet. O objetivo desse vídeo é impulsionar você para o próximo nível e fazer você ter resultados expressivos na internet, de uma maneira simples e objetiva. Se você está chegando aqui agora, já se inscreva aqui no canal, ative as notificações e deixe seu like. Cara, você não tem ideia de quantas vezes eu gravei isso. Vamos lá, chega de conversa e bora fazer barulho. O erro número 1 dos afiliados que não conseguem ter resultados, não conseguem fazer venda no mercado digital é paciência, né? O afiliado que não tem paciência, ele geralmente é aquele afiliado que fica disparando o link em um monte de lugar, fica mandando mensagem no WhatsApp para um monte de gente que não conhece, entra em lançamento de outras pessoas, manda mensagem no privado, meio que roubando lead de outras pessoas. Só que isso não funciona, né? Então, a primeira coisa que um afiliado, né, precisa ter, um erro que ele comete aí é não ter paciência. E o que ele precisa de fato ter é compreender, né, os passos que ele precisa seguir para ter os resultados. Sendo que os leads de afiliado, os spams, não vai trazer resultado, né? Muito menos no curto e nem no longo prazo. Muita gente ensina isso. O segundo erro que te impede de vender é você querer ter resultados rápidos. E quando eu falo resultado rápido é porque geralmente os afiliados eles querem ter resultado rápido porque eles estão focando no resultado, estão esquecendo do caminho, né? É isso mesmo, né? O afiliado ele fica pensando tanto no resultado que ele esquece que tem que aprender a cuidar das redes sociais, aprender a criar conteúdos, a entender o público, entender sobre o comportamento. Então ele esquece disso. Então quando você foca muito no resultado, você esquece do que você tem que fazer. E na lei da vida não é assim que funciona, né? Na lei da vida significa que você tem que fazer para ter alguma coisa, né? Então esse erro é muito comum dos afiliados, porque eles ficam pensando em ter muita coisa, só que eles não fazem nada. Então essa é a realidade. Então você tem que parar com essa de querer ter resultado rápido e focar no que precisa ser feito. Quando você para de olhar para o resultado ele tem sim que estar ali na sua parede para você saber onde você tem que chegar. Mas se você ficar tão vidrado no resultado, você esquece que você tem que preparar sua mentalidade, você tem que aprender a cuidar de dinheiro, você tem que ter relacionamento, você tem que se conectar com Deus, você esquece de tudo isso. Então, isso é um erro muito comum. Para de querer resultado rápido, porque o resultado rápido dificilmente ele vem. Então você demora muito mais para ter resultado, né, do que uma pessoa normal que chega ali e executa ali da maneira correta, né? Ele faz ao invés de querer ter antes da hora, né? Então calma, tudo tem o seu tempo, o resultado rápido não vem para ninguém. Quando você quer ter resultado rápido, geralmente é porque você não tem clareza dos seus passos, né? As suas fases. Exatamente isso que eu estava falando, você não consegue medir o seu progresso. Então começa a cuidar disso, começa a criar novas fases para você entender e ver que você está evoluindo, tá? Então o resultado rápido está ligado muito a essa situação de você não ter fase. Então, terceiro erro grave dos afiliados é você não ter consistência. Muitas pessoas me perguntam, mas Viel, o que é consistência? Eu vou te explicar consistência de uma maneira muito assim assertiva. Eu acredito que você vai gostar desse exemplo e vai entender de primeira, tá? Vamos imaginar que você está começando a correr agora e você não é um corredor muito bom ainda, mas você nunca correu 10 quilômetros, tá? Então eu chego ali para você e falo assim, olha, entra aqui na corrida de 100 quilômetros e dá o seu tiro máximo. Pum!
você vai conseguir correr os 100 quilômetros? Provavelmente não. Provavelmente você não vai conseguir correr os 100 quilômetros. E esses 100 quilômetros significa a constância. Você não vai ter constância para terminar o percurso, tá? Então você vai quebrar sua constância no meio do caminho. E isso funciona também em questão de lives, questão de produção de conteúdo. E os afiliados, eles acabam ficando para trás aqui na constância por conta disso. Porque é difícil. Só que a constância é a rigidez física. É o quanto você aguenta fazer as atividades. Né? Então você tem que parar para pensar que você não consegue fazer 5 conteúdos por semana hoje, mas você consegue fazer 2 por mês. Daqui a pouco, quando você começar a ficar bom nisso, você vai conseguir fazer 4 por mês, 6, 8, 10, e aí você vai aumentando, você vai começar a entender como criar equipe, e por aí vai, entendeu? Então, essa parada é treinável, a constância é treinável, então não adianta você querer constância do zero, você tem que dar o primeiro passo, e a partir daí, a constância vai se multiplicando. Hoje vai ser muito difícil, é igual empurrar o carro, é difícil para sair, mas depois que vai, flui. E aí o seu cérebro ele vai falar assim, vou esquecer desse cara aí, mano. Vou esquecer porque não dá, porque ele toca o terror e domina sobre o corpo. Então é isso daí. Basicamente, a falta de consistência destrói as suas vendas. Por quê? Tem aquela pessoa que está tirando dúvidas sempre com seus vídeos, tá sempre te acompanhando. Aí você para de postar. Aí esse cara vai falar, pô, que compromisso esse cara tem? Pô, tô aqui acompanhando dele, tô aprendendo com ele, e ele não está se dando o trabalho de vir ensinar. Então, você não está tendo compromisso, tá? Então, é basicamente isso, a falta de consistência. E uma coisa, não adianta você sentir vergonha das suas limitações, você precisa treinar. E quando você treinar, você vai ficar melhor e vai baixar seu tempo e por aí vai. Então você não precisa ter vergonha, né, das suas limitações. Não adianta querer ter uma barriga fitness, né, uma barriga trincada aí, se você não consegue manter a barriga fitness, tá? Porque não adianta nada, porra, vamos dizer que Deus é mágico agora. Deus vai vir e vai jogar a barriga de tanquinho na sua barriga. Só que, pô, você tem uma mentalidade ruim, você tem uma... Tá ligado? Você come... Entendeu? Então você já viu que a máquina não funciona. Aquele corpo que você recebeu vai voltar ao que é hoje. Entendeu? É a mesma coisa. Por isso que jogador da Mega Sena não fica rico. O cara, ele fica rico, mas volta a ser pobre, porque ele não tem a mentalidade de rico. Então o cara ali, ele não está preparado para isso. Então não tenha vergonha de ser ruim. Se você é ruim, é porque você sabe aonde você está. Tem gente que não sabe que é ruim e fica achando que é o bambambam, fica falando isso e tal. Você sabe que ele não é bom, e muitas vezes você vê na internet pessoas piores que você e que estão tentando, e você fica com medo. Enquanto você tiver medo, as outras pessoas estão fazendo, você está ficando para trás, tá? Então isso é um erro muito grave que você comete, né? E que atrapalha muito você na hora de vender. Então você tem que cuidar disso, você tem que treinar a sua capacidade de manter ali nas suas atividades. O quarto erro muito comum, um erro gravíssimo que os afiliados cometem é de fato não entender sobre o comportamento humano. Meu Deus! O que adianta você ter o conhecimento o melhor produto do mercado e você não entender de pessoas? Se você não entender de pessoas, você não vai vender para ninguém. São as pessoas que compram de você. Se você não entender o que elas querem, não adianta. Pô, imagina o seguinte, você vender areia da praia para quem, sei lá, quer temperar peixe. Você acha que eles vão comprar isso, velho? Não vai. E a mesma coisa de você vender um kit de churrasco para quem é vegano. É a mesma coisa. Então, quando você entende, né, que sobre o comportamento humano, você começa a entender o quê? Que vale mais você ouvir e fazer perguntas do que se achar superior àquela pessoa. Então, quando você começa a entender a necessidade daquela pessoa, quando você começa a entender
do que ela precisa, fica fácil. Pô, imagina só, você está na fila do banco e aí você conhece uma pessoa que quer aprender a ganhar na Mega Sena. Cara, você é uma pessoa que está aprendendo marketing aqui. Não venha com essa história de ficar gastando seu dinheiro aí com Mega Sena, não. Mas vamos lá. Você tá lá, você tá pagando a sua conta de água, a sua conta de luz, e tem uma pessoa lá, você vira amiga daquela pessoa na fila. Pô, se ela quer aprender Loto Fácil, Mega Sena, chama ela no WhatsApp, entra na Hotmart, Monetize, Eduz, pega ali um produto de Loto Fácil e tal e vende para ela, pô. Você monetizou o seu tempo. Agora, se você não fizer isso, você está sendo consumidor. E todo consumidor, ele vai por água abaixo. Então, se você não souber multiplicar o seu dinheiro, você não vai poder consumir o que você quer. E tudo isso voltado para quê? Para comportamento humano. Então, o comportamento humano vai mandar nas vendas, né? O quanto vai vender, se vai vender muito, se vai vender pouco. E é isso daí. Geralmente, quando você não conhece, né, não entende sobre o comportamento humano, você quer vender ali no primeiro contato, você se preocupa em vender mais e não se preocupa no problema que aquela pessoa está sentindo, nos efeitos, nas causas. Você não tem o cuidado de analisar. E um outro erro gravíssimo, cara, eu vou falar que são todos erros gravíssimos, né? Por isso que eu coloquei, simplesmente porque o afiliado vem, quer ter resultado, mas ele procrastina. Se você procrastina, você não vai ter resultado. Para pensar, se você não faz, você não recebe. Então você tem que fazer para você ter, tá? Então quando eu falo sobre procrastinação, é deixar as tarefas para depois. Muitas vezes você tem que fazer pesquisa de mercado, você tem que fazer concorrente, você tem que buscar essas informações, entender sobre o comportamento humano. Você tem que aprender. É obrigado. Cara, é a mesma coisa um médico estudar e ele não souber quais músculos a gente tem. É a mesma coisa, você vai estar deixando de aprender uma parte da profissão, tá? Então você tem que entender sobre essa parada. Então não adianta você deixar essas paradas para depois. Então, procrastinação acaba com as suas vendas, tá? E quando eu falo de procrastinação, significa que isso vira um fardo na sua cabeça. E quando vira um fardo, vamos dizer o seguinte, você entra para uma mentoria. Essa mentoria dura 25 dias. Se você deixar a tarefa do segundo dia para o terceiro, a do terceiro, você já vai para o quarto com 3 tarefas, as 2 do primeiro e a do terceiro. Então você vai acumulando uma coisa em cima da outra quando você faz isso, entendeu? Então você tem que ter cuidado com as tarefas para você não tornar elas um fardo. Se você deixar as tarefas para depois, você vai acumular uma coisa com a outra, daqui a pouco você vai estar falando por aí, o marketing não funciona, o marketing não é para mim, o marketing é isso, é só para 1% da população, é baboseira. Então você tem que parar e entender isso. A procrastinação, ela vai roubar as suas vendas, simplesmente porque você vai deixar as suas vendas para depois. Enquanto você está deixando as suas tarefas que vão fazer você vender, outras pessoas já fez essas tarefas, já publicaram, já estão ali botando pressão. Um exemplo de procrastinação bem simples aqui, provavelmente você é um cara que compra curso toda hora. Você vai ali, compra um curso aqui, compra um curso ali, e aí você não faz nada. Isso é procrastinar. Não, você deve estar assim, mas eu estudo, eu faço isso. Você faz, show, mas a prática, ela é 20 vezes mais. A constância é 200 vezes mais. Só que a teoria, você estudar, aprender, só vale 1. Então, se você multiplicar 100 por 1, vai ser 100. Agora, se você multiplicar 100 por 20, você já vai exponencializando a parada. Entendeu? Então, na parada da procrastinação, você tem que botar em prática. Não deixa para depois, porque senão vira fardo. Compra um curso aqui, termina ele e vai para o próximo. Termina ele e vai para o próximo. Valida a estratégia e bota pressão. Porque senão você vai ficar nessa, comprando. Você vai viciar em comprar curso e vai chegar um momento que você não vai fazer nada. Tá? Então é basicamente isso. Geralmente o procrastinador deixa a louça para o dia seguinte.
E é isso que acontece. Tá tudo bem se ele quiser continuar fazendo aquilo, só que o que eu tô te ensinando aqui é você perceber esse estado e retomar a rédea da sua vida para que você não seja um escravo, né, da sua mente. Ao contrário, você tem que colocar todo mundo para trabalhar. A sua alma governa, então você tem que botar pressão aí, levantar o rabo e botar pressão, cara. Você tem que fazer, ué. Entendeu? E é basicamente isso. Porque não adianta você ficar querendo buscar uma fórmula aí milagrosa. Não adianta você querer ficar buscando uma fórmula milagrosa. É claro que tem gente que investe em treinamento ruim. Mas se você investir num treinamento de qualidade, investir num treinamento que tenha passo a passo, um treinamento que tem outras pessoas já têm outros resultados, né? Você entra na paz, você vê que tem um monte de gente de resultado, o cara tem múltiplos milhões de seguidores. Cara, se alguém fez, dá para você fazer também. Dá para você fazer. Agora vai depender se você vai querer ou não. Isso é questão de decisão. Seja qual curso for, seja o que eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo, seja o que você vê no canal vizinho, seja o curso que for. Se o curso for de qualidade, não tem como dar errado, a não ser que você não faça. O único jeito de dar errado é você não fazendo. Se você não fizer, você vai continuar na mesma vida que você está, na mesma situação que você está. E sabe o que vai acontecer? Daqui 1, 2 anos vai passar. Você sabe que vai passar. Você vive... vai passar, você vai olhar para trás e não vai ter produzido nada. E aí você vai querer ter começado e os caras que já começaram esse ano já vão estar lá, ó. E você vai falar, mas meu Deus, por que não? Deus não faz por você, tá? Você que tem que botar pressão aí desse lado aí. Aplique que vai dar certo. Se você gostou desse vídeo, se esse vídeo te ajudou de alguma maneira, já se inscreve aí no canal, curte esse vídeo, né? E compartilha com seu amigo. E outra coisa, me conta aqui nos comentários qual o erro desses mais graves que você já cometeu aí na sua vida, né? No seu trajeto. Eu quero que vocês saibam que eu estou muito feliz e grato por ter vocês aqui até o final desse vídeo, né? Então, bora botar pressão, bora fazer barulho, porque é tudo nosso. Vamos lá? Valeu!